Boa noite, eu sou a professora Mayumi. E eu sou a professora Juliana. Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre misturas. Mistura, então, é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, que elas também podem ser chamadas como componentes. Nelas, assim, a gente pode classificar como homogênea e heterogênea. Você sabe a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Se você não sabe, a gente pode te explicar agora. A mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase, onde você consegue ver a diferença entre os seus componentes, sendo água e óleo, por exemplo, uma mistura heterogênea. Já a mistura homogênea tem apenas uma fase e os seus componentes podem ser dissolvidos, como, por exemplo, a água e o sal. Então, a diferença entre elas é a mistura homogênea, como eu tinha falado, ela apresenta apenas uma única fase, e a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, como a gente tem no exemplo aqui do lado, que a água e sal formam uma mistura homogênea, onde só se vê o produto final, e a mistura heterogênea formada por água e óleo, onde você pode ver os dois componentes da mistura. Então, vamos falar um pouco sobre as misturas homogêneas. A gente pode ter elas em três estados: sólido, líquido e gasoso. Sendo assim, as misturas homogêneas ocorrem toda vez que uma mistura apresenta uma única fase. Elas são classificadas monofásica. Então, trouxemos alguns tipos de separação de mistura. A primeira que a gente tem ali é a destilação simples, que é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura formados por sólido e líquido. Nele, o líquido vai evaporar e, em seguida, condensar, sendo recolhido em um outro recipiente, como, por exemplo, a separação de mistura de água e sal. Temos a destilação por arraste de vapor. Então, método que utiliza o calor do vapor da água sobre a mistura para fazer um componente dela vaporizar. Então, por exemplo, a obtenção de essências a partir de plantas. A destilação fracionada, onde utilizamos métodos utilizados para separar os componentes de uma mistura formada apenas por líquidos que apresente diferentes pontos de fusão, através do resfriamento da mistura. A temperatura é diminuída até o ponto de fusão menor ponto de fusão, para que apenas um dos componentes seja transformado em sólido. O exemplo, a separação da parafina e resíduos de petróleo. Por último, evaporação, método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na mistura. Assim, ao evaporar, o sólido é separado. Exemplo, a separação da água e do sal em uma salinidade. Então, nós trouxemos um experimento de misturas homogêneas para que vocês possam entender melhor tudo isso. Oi, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Conforme a gente viu na aula de hoje, sobre misturas homogêneas e heterogêneas, nós trouxemos uma experiência de mistura homogênea para vocês poderem enxergar a diferença entre as misturas. Então, aqui a gente tem um copo d'água, um copo com álcool e um corante. O corante vem só para mostrar que não vai mudar nada na mistura. Então, vamos pôr um pouquinho de corante na água. A água ficou colorida. Vamos mexer um pouquinho. Agora vamos misturar a água com o corante. Vocês estão vendo que a gente tem dois produtos diferentes. Quando a gente mistura, não faz diferença nenhuma na sua composição. Então, o que a gente consegue observar é apenas uma fase na mistura, e assim a gente pode classificar ela como homogênea. O que homogênea significa? Que homo, ela é igual, então é somente uma fase. A água e o álcool, elas têm elas são muito parecidas quimicamente, e por isso que a gente vê apenas uma grande fase. As suas moléculas, elas se misturam bem, e o corante não vai mudar nada na sua composição.
Bom, então esse foi o nosso experimento para vocês de mistura homogênea. Espero que vocês tenham gostado. E continuem bem, continuem em casa. Se cuidando. Que nas próximas aulas traremos outras experiências com outros tipos de mistura. Então, a gente fez um mapa mental para a gente poder entender um pouco mais do nosso conteúdo. Então, a gente viu misturas, a gente viu homogênea, heterogênea, porém, a gente se aprofundou mais na homogênea nessa aula. E a gente viu que nas homogêneas, a gente tem substâncias que elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas. E vimos um pouco como separar eles. Bom, essas foram as nossas referências das aulas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês podem perguntar, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. E fiquem bem, se cuidem e estamos aqui se vocês precisarem de alguma coisa. Boa noite para vocês, tenham um bom descanso.